Olhamos aqui para esta região, que é uma região agrícola, mas outras regiões também um pouco por todo o país, principalmente na zona norte e centro, que foram afetadas. É a área, é o setor da agricultura um dos mais afetados nesta altura? É o mais difícil de salvar? Antes de mais, uma palavra, boa tarde a todos. Antes de mais, uma palavra de solidariedade para aqueles que perderam as vidas, para os seus familiares e principalmente para aqueles que também perderam o seu sustento. Porque, efetivamente, a agricultura é aquele que, sempre que acontece um evento desta magnitude, principalmente com uma proporção desta dimensão, a agricultura é das atividades económicas que mais sofre. Por dois motivos. Primeiro, porque é aquela que depende do clima, mas que não consegue gerir essa mesma incerteza, nem consegue sequer combatar esse risco. E depois há sempre a ideia de, então, como é que nós sobrevivemos ou como é que tentamos ansiar pela bonança depois da tempestade. Porque uma plantação destruída não há como recuperar, não há como tentar tirar o mínimo proveito dessa mesma perda e depois como é que nós conseguimos, de uma forma muito imediata, zelar pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas, não apenas daquelas que se fazem depender desta atividade económica, mas depois de todas as outras que, direto ou indiretamente, também dela dependem para a sua própria subsistência. Em relação a esta salvação, em relação às culturas, como nos estava a dizer, há apoios previstos para estas situações de calamidade, mas são apoios algo limitados, porque na realidade vão só restabelecer aqui algum potencial produtivo, de resto é esse realmente o nome, mas não vão providenciar uma cultura imediata, nem vão pagar estes prejuízos de forma muito efetiva também. Quer dizer, temos que sempre olhar de duas formas. Felizmente que temos estas medidas de apoio, o que se espera é que se tente promover cada vez mais a sua simplificação, para que não haja demora em que os apoios tardem em chegar a quem deles efetivamente precisa, mas lá está, mas como o nome indica, o restabelecimento do potencial produtivo é tentar repor aquilo que se perdeu. Mas as produtividades têm dois tipos de impacto. Tem aquelas culturas anuais que efetivamente podem ser restabelecidas por fruto deste apoio, mas que depois não produzem de um ano para o outro, portanto, quem depende delas para alcançar o seu rendimento terá que esperar. E depois há aquelas que são as culturas anuais, com sementeiras recorrentes, que essas não há como suportar. Melhor, não há medida imediata, prevista, que dê a mão àqueles que lançaram a semente à terra ou que fizeram a sua pequena transplantação e que agora precisam efetivamente de zelar pelo seu rendimento. Portanto, vamos entrar aqui num hiato, mesmo partindo do pressuposto, e espera-se que isso aconteça, que haja celeridade no pagamento destes apoios que estão já previstos e que até as CCDR já estão a fazer o levantamento desses prejuízos. E amanhã, de resto, também reuniões com as CIMs, já para tentar dar conta de alguma forma fazer exatamente. o apanhado, porque nós temos ideia de largas dezenas de milhões de euros de perdas, mas não sabemos exatamente qual é que é a dimensão deste impacto. Estamos a falar, desculpe interrompê-lo, estamos a falar de áreas agrícolas, mas estamos a falar também de animais, de maquinaria, portanto, tudo aquilo que significa a agricultura. Exatamente, porque lá está, não nos podemos esquecer que o nosso país é pequeno, mas é demasiado heterogéneo e toda esta faixa que foi afetada é muito diversificada naquilo que é esta atividade económica, que não é apenas a agricultura, também é a produção pecuária, também é a floresta. Aliás, nós estamos muito preocupados com aquilo que é a perda do ponto de vista produtivo agrícola, seja ele vegetal ou animal, mas ainda muito pouco se ouviu falar sobre aquilo que é a perda da floresta, constitui um rendimento para um tecido muito largo de produtores que agora viram não só o impacto dos incêndios que têm vindo a ser cada vez mais recorrentes e intensos, mas agora também tem um outro extremo que lhe está também a deitar abaixo aquilo que é a sua produção e que, na verdade, não há medida, pelo menos ainda a ser discutida naquilo que é o meu conhecimento, para também tentar salvaguardar essa franja muito importante que é a produção florestal ou agroflorestal como um todo. E que de resto conseguimos ver, principalmente no Concelho de Leiria, conseguimos perceber que as perdas são enormes, os prejuízos são enormes. E que, na verdade, lá está, não há como quantificar, principalmente no que toca ao tecido florestal. Se olharmos para aquilo que é a produção pecuária ou a produção vegetal, podemos de alguma forma, lá está, tentar repor aquilo que se perdeu, partindo do pressuposto que aquilo que estava hoje a ser produzido desapareceu completamente e que mais cedo ou mais tarde não é recuperável. Não é recuperável e o próprio consumidor também vai começar a sentir um bocadinho mais à frente esse significa dano. Depois, em termos de preços de acesso aos produtos.
pode haver um desequilíbrio de mercado, não é? O mercado equilibra-se entre a oferta e a procura. Havendo menos oferta, que vai haver Vimos isso mais também na à altura frente, com o azeite por causa da seca no sul da Europa. Foi igual àquilo que foi a crise na altura da invasão da Ucrânia pela Exatamente, Rússia. os cereais. Sentimos aquilo que foi a perda do abastecimento e, na verdade, a opinião pública normalmente só sente esse dano quando a prateleira do supermercado não começa a ficar tão abastecida. Exato. Ou os preços daqueles alimentos começam a aumentar um pouco. Porque, na verdade, os produtores têm que zelar pela sua própria subsistência. E é perfeitamente natural que o mercado responda positivamente a isso, para que o pouco que ainda venha a ser produzido permita ressarcer aqueles que foram os custos daquilo que se produziu e daquilo que se perdeu durante esta intempérie. Mas os agricultores também têm seguros. Alguns têm, nem tantos. Aliás, um dos mecanismos que tem vindo a ser discutido desde o dia de ontem, e que efetivamente terá que ser repensado na forma como existe, são os seguros agrícolas, porque a franja de adesão de beneficiários que procura esse tipo de soluções é muito reduzida. Principalmente porque nós parece que nos tendemos a esquecer que há uma larga maioria de pequenos e médios agricultores que não têm capacidade de pagar os prémios de seguros porque não conseguem ver nesse tipo de benefícios um retorno daquilo que é o custo que efetivamente suporta. Portanto, teria que haver uma necessária remodelação daquilo que existe ou, porventura, em paralelo, apostar num verdadeiro fundo de apoio às catástrofes que estivesse aberto em permanência, que todos aqueles que efetivamente precisassem desse tipo de acompanhamento o pudessem fazer a muito curto prazo. Na realidade, como disse no início, os agricultores estão expostos a tudo. A cheias, a secas, a queda de granizo, a estas situações também de depressões. Como é que se reage e como é que se sobrevive a uma catástrofe destas? É difícil explicar, não é? E é a resiliência humana, quase o instinto de sobrevivência que vem ao de cima, mas não nos podemos esquecer que numa população agrícola cada vez mais envelhecida, que já tem muita dificuldade em se manter agarrada à terra, em tentar preservar o território e o ecossistema, como é que nós lhe dizemos que perdeu todo um trabalho de uma vida e agora terá que se reconstituir com aquilo que possa ser porventura um apoio que vai chegar eventualmente, e como é que isto também não ajuda a promover o abandono da terra? Por isso é que é muito difícil nós dizermos como é que isto se faz. Felizmente faz, porque nós temos tido incêndios que devastam não só áreas florestais como áreas agrícolas, e os agricultores voltam a renascer das cinzas e a apostar naquilo que efetivamente fazem, e que ainda bem que fazem do ponto de vista com todo o impacto positivo social que têm, mas quando depois temos outros eventos que deita abaixo, voltamos a reconstruir e se calhar no ano a seguir volta tudo a desaparecer, é preciso muita resiliência e uma palavra de agradecimento a esses que o continuam a fazer todos os dias. Gonçalo Caleia Rodrigues, obrigada pela presença neste... Obrigado.